E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Essa passagem aqui, meus irmãos, é um momento tão triste da história de Pedro, porque você imagina que Pedro havia sido avisado, e Pedro então disse a Jesus, né, que olha, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse para ele assim: ô Pedro, eu vou te falar uma coisa, o galo, ele não vai cantar hoje, né, antes que você me negue 3 vezes. Isso está lá em Lucas 22:34, que ele diz assim: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então isso obviamente acabou acontecendo. Depois Jesus é preso, então Pedro começa a ir, segue, né, a Jesus de longe, e depois ele se coloca no meio ali do pátio, e Jesus distante um pouco, mas era possível ver um ao outro na certa distância. Então Jesus nega, ou melhor, Pedro nega a Jesus 3 vezes. E quando ele faz isso, o galo canta. E quando o galo canta, Jesus se vira e olha para Pedro. E Pedro, quando olha para Jesus, naquele momento ele se lembra que Jesus havia dito para ele: olha, você está falando aí que você está pronto, que você está preparado, mas hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, aquele olhar de Jesus, Pedro se levanta e sai para fora e chora amargamente. O que a gente aprende aqui, meus irmãos? Em primeiro lugar, a verdade é que nós quase nunca estamos prontos, né? Porque a nossa prontidão depende da nossa vigilância, a nossa prontidão depende da nossa fé, depende das nossas atitudes, a nossa prontidão depende do nosso amor revelado profundamente por Deus. Então as situações aparecem e muitas vezes nos pegam de surpresa. Agora, é possível ter uma vida com Deus? Claro que é possível, porque nós temos o Espírito dele. Agora, há o exemplo aqui também, né, de que Pedro então acaba negando, como o próprio Jesus tinha anunciado antes. E quando Jesus olha para ele, o olhar de Jesus não foi um olhar de condenação, não foi um olhar de ódio, mas foi um olhar de amor. É claro que quando Jesus olha para Pedro, sabe, não é impossível eu pensar que no coração de Jesus ele podia estar dizendo exatamente isso: olha, eu vim por isso, eu vim por essa sua imperfeição, eu estou morrendo daqui a pouco, é justamente porque você não consegue ser perfeito. Eu estou morrendo por você daqui a pouco, justamente porque eu te quero perto de mim, aliás, eternamente, e eu sou capaz de compreender a sua imperfeição. A Bíblia diz que Deus sempre se lembra que nós somos pó. Então, nós aprendemos 2 coisas fundamentais nessa passagem: que realmente nós devemos estar prontos, e ainda que na nossa busca pela nossa prontidão e perfeição, nós ainda, de alguma maneira, a gente venha errar. Nós não devemos fazer como fez Adão, né, que fugiu da presença de Deus quando viu que alguma coisa aconteceu e que aquilo provavelmente era fruto de um erro dele. Ele foge da presença de Deus. Mas antes nós devemos fazer o que Jesus está demonstrando aqui, que mesmo olhando para nós, né, e vendo que realmente nós erramos, como haveria você, talvez agora você acabou de negar o Senhor, você acabou de pecar contra Deus. Deixa eu te falar uma coisa: há um arrependimento que é capaz de trazer o perdão sobre a vida de cada um de nós. E o olhar de Jesus para nós agora não é de condenação, mas é de uma porta aberta,
que permanece aberta. Então, nós temos condição sempre de vencer com o Senhor, mesmo quando nós cometemos nossos erros. É claro que um convertido real, genuíno, ele demonstra isso no caminho novo que ele toma. Então, hoje há ainda a possibilidade de que nós venhamos a nos reconciliar com o Senhor Jesus, independente de quantas vezes nós o negamos. Mas a verdade é que agora, nesse exato momento, você pode se reconciliar com o Senhor Jesus, porque os olhos dele estão colocados em você e os braços também estão abertos. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse amor que o Senhor tem por nós e que mantém os teus braços abertos, e as portas que nos levam ao Senhor estão abertas ainda. Nós queremos te agradecer por essa bênção, por esse amor que está aí sempre presente, sempre esperando o nosso retorno. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar agora, Senhor, por aqueles que se afastaram por alguma razão, algum motivo, mas hoje, Senhor, querem se reconciliar contigo. Que só possa recebê-los, ó Deus, na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, ajuda o que está fraco, fortalece, Senhor, dá ânimo ao que está abatido, traz a saúde ao que está doente, mas em nome de Jesus, nos coloca todos de pé, para que possamos, ó Deus, te servir com alegria, e assim irmos até o fim do caminho que nos está proposto. Nos ajuda, Senhor, no dia de hoje, a alcançarmos, ó Deus, as vitórias que nós precisamos alcançar. Em nome do Senhor Jesus, nos esforça, Senhor, nos dá ânimo e nos aponta a saída, nos aponta o caminho. E em nome do Senhor Jesus, nos guarda, Senhor, também e nos livra de todos os males. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.